vocês. A gente começou a parceria com a State, foi apresentada a parceria, né? Então, assim, a gente quer trazer para vocês o seguinte: a parceria ela está indo muito bem, tá? É um processo que é um pouco moroso, ele demora um pouquinho para engrenar, como qualquer venda em marketplace. Então, assim, pensando nisso, a Allstate também avaliou seus processos internos e verificou que poderiam existir algumas melhorias a serem feitas. Então, o Emerson também vai conversar com vocês a respeito. Mas sempre lembrando, pessoal, é um processo que é um pouco mais moroso, que depende muito também do empenho do próprio seller. Então, eu vou deixar mais o Emerson falar hoje, porque ele tem bastante coisa para mostrar para vocês como está sendo feito, as melhorias, novas contratações, para deixar o processo mais fluido, tá bom? E aí fica aberto para vocês tirarem dúvidas. Hoje é mais um bate-papo mesmo, para vocês entenderem como é que tá, tirarem as dúvidas, e ele vai falar um pouco de como é que está o processo e quais são as melhorias aí que estão vindo, tá bom? Emerson, com você. Obrigado, Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês, tá? A gente vai bater um papo aqui, ouvir um pouco de vocês também. A gente está sempre aberto aqui, a gente sempre conversa aqui internamente aqui, que a gente está crescendo bastante, está numa atração, está vindo bastante clientes, mas a gente não quer perder essa atenção especial, né? E esse contato fácil com a gente, né? Muitos clientes entram aqui e eles falam assim, mas como que é, principalmente uma das grandes reclamações dele, né? Mas como que é o atendimento? Eu consigo falar com vocês, né? Eu tenho um canal de comunicação, né? Porque a gente sabe aí que esses grandes portais aí, você não consegue um contato, quando é urgente, você não consegue resolver um problema que é urgente, e a gente tem instruído os sellers que a gente tem o WhatsApp, tem o contato que ele pode ligar, a gente atende, a gente resolve, só que não pode ser tudo no WhatsApp, né? Eles estão cientes disso, que quando eles podem esperar, tem os canais de abertura de chamados, aí você espera pelos departamentos, mas a gente, essa é uma das nossas filosofias, né? A gente crescer, mas conseguir estar ali pronto para atender aquele que vem até nós aí, tá? A gente identificou algumas coisas aqui que eu não digo que é falha, mas é uma melhoria, né? E acho que uma das principais, já vou entrar nesse assunto, é que quando vocês nos indicam um seller e ele entra dentro da Allstate, existe um processo interno até que esses produtos sejam... A sequência é mais ou menos assim, né? A gente analisa toda a base, catálogo deles, foto, descrição, imagens, a gente vê o que pode ser melhorado, e isso demora um processo, alguns dias, um tempo. A partir daí, a gente começa a integralizar em todos os sites que a gente tem disponível, e até ele aparecer lá é um outro processo, porque muitos dos canais que a gente está integralizado não é como o Mercado Livre, Shopee, que você envia e os produtos aparecem automaticamente lá. Muitos desses sites existe uma curadoria, então eles dão uma olhada, existe uma fila, demora um pouquinho para eles aparecerem lá para venda, existem muitas travas hoje dentro do sistema. Eu vou dar um exemplo para vocês. A semana passada a gente mandou um produto com o tema que ele emagrece, né? O título emagrece. Hoje todos os marketplaces estão travando essa palavra, então produtos com títulos emagrece, tá tendo uma trava em alguns sites, então a gente tem que fazer esse reparo, né? E para ativar. Então, assim, é tudo um trabalho mesmo, é um trabalho que a gente tem que fazer no de base. E o que acontece quando o cliente entrava aqui, né? Ele achava que a gente tinha sumido, né? Vamos dizer assim, né? Puxa, mandei a minha planilha e sumiram, né? Não me deram mais retorno, não funciona o sistema. Mas ele está dentro de um processo aqui, caminhando dentro de um processo. E a gente entendeu e viu que isso ele precisa ser informado. Quando é poucos clientes, né, pessoal, a gente consegue ir informando o WhatsApp e tal, né? Hoje não, a gente contratou um sistema, desenvolveu um sistema e automatizou um sistema para que isso seja automatizado. Então, quando ele passa de um processo para o outro agora, a partir, acho que é da semana que vem, que vai estar ativo, que a gente estava desenvolvendo isso, ele vai receber uma informação lá. Olha, parabéns, o seu produto já está nessa fase, nós já estamos trabalhando nisso. Ele vai receber um SMS e um e-mail, tá? Então, ele vai começar a ser informado de todos os processos que a gente está andando aqui.
É claro que a gente precisa que o e-mail dele seja um e-mail correto e o celular também, né? Porque senão ele não vai receber a informação, tá? Então a gente já automatizou isso desde o começo do processo lá, tá? Então acho que isso é um ganho, porque ele vai sendo informado, né? Então, à medida que ele não é informado, ele acha que a coisa não está andando, tá? E a gente pode até ver isso também, não sei se tem como colocar o e-mail do pessoal do... 2 e-mails. A gente colocar 2 e-mails, coloca o e-mail também da agência, caso precise, né? E vocês também vão recebendo essas informações, tá? Então, ele está aqui, ele passou para cá, ele integralizou, já está nesse site, já está aparecendo, já está aqui na Shopee, né? Já tem a primeira venda, parabéns, você recebeu a primeira venda. Então, tudo isso a gente está sendo informado. E o sistema também pode colocar anexos, né? Então, a gente está automatizando também. Por exemplo, quando ele preencher a ficha com os dados dele, a gente está automatizando, porque se ele tiver o Bling, ele já vai receber um link para enviar o token para a gente, né? O processo como enviar o token. Se ele não tem o processo para ele baixar a planilha da Shopee. Então, a gente está automatizando isso, não só para ele receber informações, mas também para acelerar o processo, né? Porque tudo que a gente faz manual, 1 dia, 2 dias, né? Que demora, quando é poucos clientes, mas que nem agora 400, 500, né? 600 clientes, a gente vai automatizar para facilitar isso, tá? Para vocês entenderem o processo aí de informação. O que acontece também? A gente tem um prazo estimulado, que a gente está tentando, com o tempo, diminuir isso, que é o prazo de 30 dias, tá? A partir do momento que a gente faz a reunião, o cliente fala, ok, quero entrar, a gente estipula aí um prazo de 30 dias para todo esse processo e para os produtos estar disponível para venda em todos os canais, tá? Mas o que acontece dentro desse processo? Estava conversando aqui, eu estou aqui com a Amanda, tá, Olá, pessoal? bom dia. Amanda e com a Isamara aqui também, tá? O que a Amanda estava me informando? Quando a gente puxa, por exemplo, uma planilha do Bling do cliente, ele vem lá, 500, 1.000, tem clientes que veio 10 mil itens. O que a gente precisa a partir daí? A gente precisa de alguns alinhamentos nessa planilha de produtos dele. Que tipo de alinhamento? Ele nos apontar qual é a curva A, quais são os produtos que ele mais vende, algumas informações. Porque, assim, o Shopee, vamos dizer assim, ele aceita tudo. Você coloca a imagem retangular, a imagem sem fundo branco, título pequeno, né? Ele aceita, né? Tudo bem, aceita, né? E aparece para venda lá. Quando a gente baixa essa planilha, a gente dá uma formatada para que quando a gente enviar no nosso sistema, ele vai para os outros 40 canais sem travar. Porque senão ele começa a travar em todos os canais, e aí é um trabalhão, né? Então a gente dá uma alinhada nessa base de anúncios dele. E às vezes a gente precisa de uma informação de, por exemplo, cor da embalagem, né? Um exemplo que a gente precisa. Então a gente alinha. Então, às vezes, a gente retorna com ele essa planilha, apontando algumas informações e alguns ajustes, né? Aponta para nós a curva A, tá certa essa planilha que baixou do Bling, às vezes não tá certo. Tem um cliente que reclamou, achei até interessante. Ele tinha 13 mil produtos, a gente baixou, veio 10 mil. Só que ele não falou que ele tinha 13 mil, né? E aí, não sei se foi na hora de puxar, o Bling deu uma travada, a internet deu uma caída, não sei, veio 10 mil só, né? E aí ele ficou bravo, né, mano? Porque que o Bling não estava funcionando, que veio só 10 mil, né? Então, assim, ele precisa informar quanto que ele tem lá no Bling também, porque a gente não sabe quantos produtos tem lá. Então, o que chegou aqui é o que a gente entende que chegou. Então, por isso que a gente volta para ele, olha, tá certo, foi isso aqui mesmo, né? Não teve nenhum problema. E o problema é que quando a gente volta para eles, tem clientes que demoram 10, 15 dias para retornar para a gente, não é, mano? Exatamente. Ele demora 10, 15 dias para voltar essa planilha para nós com a informação. Quer dizer, depois aí já estourou o prazo de 30 dias, a gente já não consegue mais colocar ele dentro do fluxo que a gente acordou, né? Então a gente depende desse retorno. O que a gente está fazendo? Conversei aqui com a Isamar, que ela está informando as agências também, olha, a gente mandou aqui as planilhas lá para esse cliente aqui, já faz 5 dias, 7 dias, dá uma cobrada lá para a gente, vê se ele consegue retornar, vê se ele... Porque assim, né? Para vocês entenderem, quando eles entram em contato com nós e falam assim para a gente, vocês têm um canal de comunicação que eu consiga falar com vocês, né? A gente fala, não, a gente tem e tal. E é quando a gente faz o contato com ele, quem não consegue a comunicação com eles é a gente, inverte, entendeu? Então, o canal de comunicação deles também, às vezes, não funciona, a gente não consegue contato também, né? Eu entendo, pessoal, que é o seguinte, eles estão vendendo muito,
né? Estão na correria do dia a dia, estão lá embalando, estão expedindo, estão respondendo pergunta de cliente e tal, estão indo, né? Então, às vezes, assim, né? Eles, assim, não é uma prioridade para eles, vamos dizer assim, né? Às vezes, né? Eu não estou falando que são todos os clientes, é um ou outro aí, né? Que às vezes manda a planilha também depois de 15 dias e depois no outro dia cobra, já está pronto, já foi, já está, né? Então tem um processo depois para entrar, né? Mas, enfim, a grande maioria a gente tem conseguido estipular esses 30 dias, tá? A gente tem conseguido colocar dentro desses 30 dias, e esses que demoram aí, a gente está conversando com vocês para ver se eles param um pouquinho lá, né? Param um pouquinho a operação, o dia a dia, a correria do dia, a gente sabe que existe isso, mas eles têm que parar um pouquinho lá para ver, para analisar, para colocar, apontar para a gente a curva para retornar, né? Quando retornar essa planilha, aí o processo é interno nosso, tá? Aí a gente vai fazer isso, vai enviar, vai integralizar, vai mandar, vai aparecer nos sites, e aí a gente vai forçar, e aí quando tiver a primeira venda a gente vai avisar ele e vai começar. E aí começa um outro processo, tá, pessoal, que também não é de uma hora para outra, que é a potencialização das vendas. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu sei que às vezes vocês estão mandando um cliente para teste, vamos dizer assim, vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar, porque depois eu falo para os outros, né? Eu entendo, vocês não estão certos, estão tão certo quanto a isso, né? Só que, quando você mandar um cliente, ele vai passar por todo esse processo. E às vezes eu falo para vocês, às vezes é 1 mês, às vezes é 2 meses, às vezes é 3 meses. A gente teve um cliente aqui, que ele entrou dia 25/6. Dia 25/7, ele estava com 300 pedidos na plataforma, e ele tinha um item para venda, né? E foi tudo pelo correio, 300 itens lá para aquele correio. Então, assim, às vezes acontece, né? Mas às vezes não acontece, né? Às vezes vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para começar a cair as vendas e começar a acelerar, e aí vai. E às vezes é um processo aí de 4, 5, 6 meses, porque às vezes eles estão vendendo bem, mas eles estão alguns anos já lá dentro da Shopee, dentro de alguns canais. Então é um processo mesmo. E às vezes, se vocês demorarem 3 meses, 4 meses para sentir a atração do cliente, né? 5 meses, para depois enviar outro cliente, esse cliente vai entrar em todo esse processo de novo. Então, assim, talvez, não sei o que vocês pensam aí em relação ao volume de clientes, mas, assim, vocês entenderem que se você mandar um para testar e depois esperar para mandar outro, depois mandar outro, ou conversar com outros, vai demorar muito mais esse processo, tá? Não sei se vocês estão entendendo aí, tá? Então, é basicamente isso, tá? Tem alguma dificuldade que você quer comentar em relação a isso? Nota fiscal? Os clientes entram. Eu vou passar aqui para a Amanda, ela vai falar um pouquinho aqui da operação, tá? De algumas dificuldades e dores aqui que ela tem, para ver se também vocês podem ajudar ela em algum ponto aí, tá bom? Bom dia, pessoal. Outro ponto importante que a gente tem sentido bastante aqui é que muitas vezes, depois de a gente ter feito todo o processo de integração do cliente, na hora de enviar o pedido, o cliente fala para a gente que não está emitindo nota fiscal. Ou seja, lá no primeiro filtro, quando a Isamara fez, o cliente fala, não, eu emito nota fiscal porque em algum momento realmente ele emitiu nota fiscal. Mas aí, na Shopee, ele não é obrigado a enviar com nota fiscal, enfim, ele faz todo o processo lá sem a nota fiscal, e com a gente, ele não tem como fazer o envio sem essa nota fiscal. Aí, depois da primeira venda, que ele vai correr atrás de certificado para emitir nota, contador, arrumar um programa, enfim, fazer todo o processo para emissão. E nesse período, a gente precisa pausar os anúncios dele, perder todo o posicionamento, praticamente a gente volta do zero lá para depois mandar de novo os produtos dele para a plataforma quando ele se ajustar. Então, é um ponto assim, precisa afirmar bem com o cliente, já está emitindo, já deixou tudo certinho, deixa já tudo preparado para quando tiver a primeira venda, a gente já ter essa emissão da nota e não precisar pausar o anúncio, ou então ele não deixou lá o estoque organizado, a gente tem que parar de novo o anúncio, voltar, perde todo o posicionamento e depois volta tudo de novo. Acaba influenciando aí no fluxo de venda, nesse crescimento de venda para os clientes também. Isso aí. Isso é importante, porque às vezes o cliente está ali na Shopee, ele está até vendendo bem, mas realmente ele não está emitindo nota fiscal, né? E foi até engraçado, a semana passada um cliente falou, não, eu emito nota fiscal, emito, né? E aí quando ele colocou uma nota no nosso painel, a nota deu inválida, e a gente foi ver, ele está enviando os produtos na Shopee com nota de serviço, né?
Então, o nosso painel não tem como, ele trava, né? Quando ele pega a chave, o XML lá, ele trava, porque ele vê que é uma nota de serviço. E na Shopee direto ele está enviando e não está travando, né? Então, é algumas coisas que o pessoal faz que né? Talvez ele vai ter problema lá no futuro, né? Porque não tem nota de entrada de saída, né? Mas, enfim, ele está trabalhando assim na Shopee. Para vocês entenderem que a Shopee é meio que, eu não digo terra de ninguém, né? Mas eles aceitam, né? Quer ver, até a nota de serviço eles não travam, né? Eles não fazem uma validação, né? Então, assim, os outros canais não, eles fazem essa validação. Então, às vezes, fala, mas ele está vendendo bem na Shopee está andando, tal, né? Só que mesmo na Shopee, a gente tem algumas regras para a gente andar de uma maneira correta, né? Para a gente que não tenha problema no futuro com ele próprio, né? Então, a gente vai orientando ele, tá? Todas essas informações a gente vai passando para vocês também, para vocês entenderem, tá? Tá bom? Isa, tem algum ponto que você quer colocar em relação aos clientes que entrou? Não, eu vou fazer alinhar hoje de novo e vou cobrar de novo dos clientes que estão faltando enviar formulário e planilha. Tá, a gente vai fazer um alinhamento hoje dos que estão faltando planilha. A gente fez um relatório aqui, ó, o primeiro cliente que entrou pela SGP, né? Você vê o processo, né? O primeiro cliente que entrou foi o Alex Suplementos, né? Não sei qual se é a agência que indicou aí. Ele teve na plataforma em torno de 200 pedidos até agora, né? Então faz alguns meses, né? Ele já está no processo de aceleração. Ele não acelerou mais porque ele mesmo teve problema de estoque, né? Então teve que pausar muitos produtos porque ele não teve estoque, né? De alguns produtos, mas era para ele estar bem mais acelerado, mas ele está com em torno de 200 pedidos na plataforma, agora que ele está entrando numa atração, né? E quando ele entrou, a gente pausou, era para ele estar mais forte. Esse foi o primeiro cliente, para vocês terem uma noção aí, né? Os outros estão caminhando aí, estão entrando alguns pedidos, o Felipe, né? Que é o, com 2 meses. O Felipe. Então é isso, tá, pessoal? Vamos lá, dúvidas, alguma coisa em relação à plataforma? Deixar aberto aí para vocês. Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida, desculpa não entender muito do sistema, eu fico mais nas ligações. Então, vocês falaram que sem emissão de nota não dá para entrar na Allstate. E se for um cliente desse que a gente capta aqui, que são clientes menores, estão começando agora e realmente não emitem nota, não dá para passar ele para a Allstate? Não dá. Ele tem que abrir no mínimo a MEI, né? Se ele emitir a nota da MEI, aí a gente consegue, tá? Esse é o mínimo, tá. É o mínimo, não tem como, né? A nossa conta já é grande em todos os canais, né? Então a gente realmente não consegue sem nota fiscal, tá? Tá. Desde o início, né? Tá. Obrigada. Só vai. A nossa, todos dia. esses canais. Vamos lá. Né? Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma sugestão. Talvez vocês criarem algum informativo com esses pontos mais importantes para o cliente, para que a gente possa encaminhar para os clientes, né? Acho que ficaria mais claro. Que talvez o que a gente passa é pouca informação, porque, na verdade, aqui eu entendi que a gente poderia indicar, né, ao Allstate. Então, assim, eu não fiz muito um processo realmente de explicar como que funciona. Se vocês pudessem disponibilizar um materialzinho com os pontos mais importantes, seria interessante. Tá. A gente tem uma apresentação, né? Só que é uma apresentação mais formal, tal. Eu acredito que a gente possa acrescentar mais algumas informações, inclusive alguns cases, né? De um pessoal que já vende na plataforma, que já tem resultado, né? E acho que a gente pode colocar alguma historinha e alguma coisa aí, sim, né? Tá bom, a gente disponibiliza para vocês. A gente está fazendo, tá, pessoal, um folder para que vocês deixem ali na entrada mesmo, né? E vocês entreguem para o pessoal um folder mesmo que explica basicamente o que a gente faz ali, tá? Porque às vezes tem um movimento de clientes tal, que sai, entra lá, então entregar, e às vezes esse daí pode se tornar um cliente, né, importante aí, e para facilitar para vocês, né, então às vezes vocês comentam também e dão um folderzinho para ele levar, né, e a gente está
tá providenciando isso, a gente vai enviar por correio para vocês, acho que está no processo de gráfica aí, a gente acha que é legal, tem o da SGP, parceria, Correios, tal, All State, e a gente vai encaminhar isso aí para vocês, acho que é um material de suporte bacana, tá? E toda sugestão que vocês tiverem, olha, preciso de um material de suporte assim, acho que essa informação é importante, vão passando, a gente já alinhou bastante coisa, tá, desde quando a gente começou aí com a SGP e o Marco, a gente pegou uma agência e um cliente, né, só para a gente validar esse processo, para a gente ver como passa a informação, como que é o processo, a gente validou bastante coisa, mas sempre pode ser melhorado, né? Então, essas sugestões é bacana, sim, tá? Tudo que for de suporte e auxiliar vocês, passem para a gente, que a gente vai atrás e a gente faz sim, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Eu indiquei um cliente nosso aqui, ele é de uma loja de calçados, ele vende em quase todas as plataformas. Eu falei da Allstate, vi lá, ele faz emissão de nota fiscal e tudo. E aí ele foi fazer uma pesquisa sobre a Allstate. Durante o período de pesquisa dele, que ele foi pesquisar na Shopee, os produtos da Allstate estavam na Shopee pausado por férias. Isso é constante? Ó, então, vamos lá. O que acontece? Tá. A nossa conta cresceu bastante na Shopee, tá? Ela cresceu bastante. E o que eles fizeram? Eles foram lá, e como eles fazem com todo mundo, né? Desativaram a nossa conta e ativaram ela para a transportadora e a Shopee passou a coletar aqui, né? E aí, aqui que a gente falou assim, não pode, a nossa conta não pode ser transportadora, não tem como, né? E aí eu tenho um amigo pessoal lá dentro da Shopee, que é uma pessoa muito próxima a mim e tal, né? E ele falou assim, não, e a gente sabe que a sua conta foi um erro aí, não era para ter ativado a transportadora, eu vou solicitar aqui internamente para voltar. Só que isso aí demorou um pouquinho, né? Acho que demorou uns 10 dias mais aí, para ele voltar para o correio, tá? Então, a gente teve que pôr ela no modo férias, tá? Se você entrar agora lá, ela tá ativa, ela voltou, é correio, tá? Todas as postagens são correios, tá? Então, foi um problema interno então, que a gente teria de alguns Obrigado. dias. É a nossa? Nossa, sim. Será que voltou? Opa, voltou? Voltou, né? Deu uma caída. Conseguiu me ouvir, Daniel? Deu uma caída na internet? Sim, eu consegui ouvir. Agora está ok novamente, né? Porque foi assim, um cliente que tem uma demanda muito alta, e aí ele não achou interessante migrar por conta disso, né? Ele falou assim, Daniel, do jeito que está aqui pode até impactar minhas vendas, não é interessante para mim, não. E aí, quando eu fui ver, que ele me printou tudo, me mostrou, eu falei assim, não, vou entrar em contato com o pessoal para saber. Mas então tá explicado, eu vou voltar pode falar para ele entrar lá. Pode falar para ele entrar novamente lá, que tá tudo certinho, tá? Ativa lá, tá? A gente gosta sempre de salientar, pessoal, porque a gente, às vezes, o cliente, ele tá na Shopee, e ele estava citando esse exemplo aí do Daniel, né? Que tudo bem, a Shopee é a febre do momento, o pessoal tá, mas é que a gente vê que aqui internamente a gente tem muitos bons resultados em outros canais também, né? Então, porque você vê, às vezes, Daniel, ele olhou, ele falou assim, não, me interessa, mas interessa na Shopee. Shopee é bacana também, a gente vende bastante, né? A gente vai trazer uma boa demanda, mas quando eles veem que existem outros canais que vem, a gente vende muito bem em outros canais também, né? Então, ele vê assim que ele tira um pouco o olho dele, eu digo que abre um pouco a mente dele também, né? Às vezes a gente recebeu clientes aqui que estava vendendo muito bem na Shopee, brinquedo, né? É um nicho dele de brinquedo, e ele não estava na ReHap, né? E assim, a gente conectou ele na ReHap, e hoje ele vende tão bem na Shopee quanto vende na ReHap e com uma margem melhor, né? Então, isso, às vezes ele está um pouco fechado em relação a isso daí, né? Entendo, né? Entendo, porque realmente é lá que ele tem resultado, mas quando ele entrar aqui, a visão dele vai aumentar um pouquinho, vai melhorar um pouco em relação verdade, a isso. Tá? O maior fluxo dele é na Netshoes, vende bastante lá, que inclusive também está com coleta aqui. Então, a Netshoes também, a gente está lá, a gente vende também lá, e também é Correios, tá? Netshoes a gente vende bem também. Bom dia. Ó, vamos lá. Pode falar. O Emerson, aqui é o Mônaco. É uma sugestão, por exemplo, existe um tempo entre
o cliente enviar as informações do seu produto e seu produto ser aprovado aí na Allstate. Mas nesse tempo, ele declara a quantidade de estoque que ele tem. Quando é aprovado, muitas das vezes, ele não tem mais aquele produto no estoque. Qual a minha sugestão? De repente, pegar alguns produtos desse cliente, já começar a subir nas plataformas, até para o cliente começar a sentir, né? Sentir aí o potencial da Allstate e ele ter uma motivação a mais para continuar, porque, de fato, esse gap aí de tempo, o cliente fica com dúvidas. Será que é... Sim. Mônaco, o cliente me liga, Mônaco, será que vai dar certo? E aí, como é que está o processo? Essa comunicação, né, desse intervalo de tempo, ele não tem. Por enquanto, você acabou de falar aí que vai melhorar o processo, mas essa comunicação ele não tem. E isso respinga, né, nos vendedores, porque ele começa a questionar. Eu falei, não, fique tranquilo, nós já temos case de sucesso, temos vendedores que já vendem, que já receberam, que a Allstate repassa na data certinha, fique tranquilo com relação a isso. Mas, de repente, seria uma sugestão para pegar o produto que ele já enviou na planilha, que está tudo certo, já subir e falar, olha, o negócio está acontecendo já. Sim, então, Mônaco, isso que você falou é importante, né? Em relação ao estoque, realmente, quando ele envia, se é via Bling, não tem problema, porque quando a gente sobe lá, ele atualiza o estoque, e aí, né, ele vai atualizar a medida online quando ele tiver lá no Bling. Se ele enviou via planilha, e realmente, quando a gente subir, depois ele tem que fazer uma atualização de novo, né? Então, a gente reenvia essa planilha para ele atualiza o estoque, a gente sobe, e aí sobe, os produtos estão lá e a gente atualiza o estoque, tá? Esse processo de informação é importante. O que a gente, outro melhoria que a gente fez aqui, para acelerar, eu sei que eles ficam ansiosos, tal, então a gente está fazendo algumas coisas para acelerar a performance dele. Eu vou citar um exemplo aqui. Como que a gente fazia para ativar um ads em um produto dentro dos marketplaces? A gente subia os produtos e começava a identificar aquele produto que tinha venda, porque a gente só consegue ativar um ads num produto que é a curva A ou que tem uma venda, né? Então, esse é o nosso processo interno. O que a gente tem feito agora para acelerar? A gente tem conversado com os sellers e falado para ele, olha, nos aponta alguns produtos aí que não é a curva A, né? Nossa, ainda não é a curva A, mas é uma aposta nossa, que a gente vai apostar nesse produto. Então, ele aponta aí, a gente vai começar com 2, 3 produtos de cada cliente, e esses 2, 3 a gente já vai ativar o ads, tá? Então, a gente vai investir nesses produtos, porque ele nos apontou que é uma curva A dele, uma aposta nossa, para começar já a potencializar e ele se animar, né? Eu concordo com você. Começa a ter as primeiras vendas, e aí ele se anima. Ele falou assim, não tem como. Mostra para nós qual o produto que vende aí, porque até a gente descobrir qual vai vender e a gente investir em ads, vai demorar muito. Você já tem essa informação. Mostra aí. E aí ele mostrou lá, mandou 90 produtos, a gente pediu para ele filtrar um pouco mais, né? E se ele apontar 5, 10, a gente já foca nesses aí, já coloca no ads e aí o resultado é muito mais rápido, tá? Então a gente já implementou isso, então a gente não vai esperar as primeiras vendas para a gente fazer isso e potencializar para que ele se anime, né? Realmente está entrando, o fluxo está funcionando, estou recebendo as etiquetas, tá funcionando no painel, está dando entrega, está funcionando, né? E recebi o pagamento certinho lá no mês, então aí ele começa a se animar, e aí ele começa a dar mais atenção para nós, e a gente vai acelerando o processo, tá? Então a gente fizemos essa implementação aqui, tá, Mônaco? Tá bom, obrigado, Eber. E aí, pessoal, quando o pessoal for cobrando vocês, fala assim, olha, mas tá me demorando lá, tal, passa essa informação para a gente, olha, o cliente lá cobrou, porque também é assim, né, pessoal? O mais ansioso, aquele que tá precisando, vamos dizer, a prioridade, às vezes ele tá com algum problema lá de coleta na Shopee, passa para a gente também vai dar uma prioridade para clientes, tá? Então passa a informação, mesmo que ele cobrou, mano, olha, o cliente me cobrou aqui e tal, passa aqui lá no grupo do WhatsApp, passa lá, olha, o cliente cobrou, e a gente já dá uma atenção especial para esse, que está mais ansioso, que está querendo, entendeu? Então, todas essas informações é importante a gente receber aqui também, tá? Tem uma pergunta aqui em relação à integração do Tiny, tá? A gente está tendo muitas solicitações, não só do Tiny, de vários RPs, tá?
Então, a gente entra numa reunião, tem muitos sistemas que a gente nem conhece, né? E aí o pessoal tem lá RJC-RP, aí tem Omni, tem TOTUS, tem Tiny, aí tem muitos RPs, né? Então, isso daí é uma coisa, assim, que a gente tem que analisar muito, porque a integração com o sistema, ela é demorada, não é que a gente não possa fazer, mas ela é demorada, né? Envolve muitos testes, envolve muita validação. Qual que está na fila agora, hoje, para vocês entenderem, tá? Então, como que a gente coloca um RP na fila? Quando tem muitas solicitações daquele RP, tá? E aí, quando a gente começa o processo de integração de a gente não para até terminar exatamente aquela para começar a outra, senão fica uma no caminho e depois a outra, né? Então, a gente finalizou a do Bling, tá? É claro que depois que você finaliza uma integração, pessoal, ela não vou falar assim que é uma integração perfeita, ela sempre tem alguns ajustes, alguns erros, né? A integração de sistema não é complicado, né? Então, a gente fez a integração com o Bling e a gente tem que manter essa integração, né? Então, é uma atividade que a gente fica constantemente monitorando, vamos dizer assim, né? Então, a gente terminou com o Bling, estamos finalizando, tá quase no final, a integração com a Plug2. Então, se um cliente tiver os produtos na Plug2, integrado na Plug2, com facilidade, a gente já vai conseguir, que também já está nos finalmente aí, tá? E a próxima agora é o Tiny, tá? Então, a gente está tendo muita solicitação do Tiny. O Tiny foi comprado aí pela Olist, eles potencializaram bastante a venda deles, né? E agora a gente está tendo bastante solicitação com o Tiny, e ele está no próximo passo agora. Qual que é a nossa programação do Tiny? Talvez não o mês que vem, no outro mês, tá? Mas ela vai sair, tá? O que a gente tem orientado os vendedores no começo? Às vezes ele fala assim, mas a minha integração é o Tiny, não dá para mim começar enquanto não tiver integração. Dá sim para começar. Por quê? Eu explico para eles. Por quê? Primeiro porque não a aceleração de pedidos não é de uma hora para outra. Ele vai receber um pedido aqui, outro ali, outro lá, e dá para ele fazer manual. Porque no nosso sistema, dá para você baixar uma planilha de Excel dos pedidos e subir no Tiny. É só isso que ele precisa fazer. Ele baixa aqui, sobe no Tiny, ele fatura, vai controlar o estoque lá, e depois ele pega a etiqueta aqui. Então, é um processo simples, não é complicado. Dá para se trabalhar. Não dá para se trabalhar quando 500, 600, 1.000 pedidos dia, mas quando ele está recebendo 1, 10, 20, dá para trabalhar sem a integração, tá? Então, é uma coisinha que ele tem que fazer lá, mas dá para trabalhar. E isso em qualquer RP, tá? Ele entra de manhã, baixa todos os pedidos no Excel e sobe essa planilha no Tiny. Não é difícil, tá, pessoal? Então, não inviabiliza a falta de nenhum RP trabalhar no painel, tá? Agora, se ele falar, não quero, só quero quando tiver integrado realmente, então ele vai perder todo esse tempo, né? Para depois a gente fazer, tá? Ver se tem mais alguma dúvida aqui. E no chat, Oi, Flávio, pode falar, depois eu falo do chat. Não, é só uma dúvida. Bom dia aí, Emerson e Amanda, e pessoal todo. Só para esclarecer, referente aos CNPJs dos indicados aí que a gente fez, se por acaso, nesse meio tempo, deu para poder consolidar isso por AGF, né, dos indicados, para a gente poder até ter algum relatório de acompanhamento do que está faltando, com que cada cliente que status está, ou se ainda depende de eu mandar a relação dos CNPJs. Eu ainda fiquei de mandar isso para a Amanda e eu acabei não mandando por tempo mesmo, mas se vocês tiverem isso daí para poder já ir passando para a gente, o cliente tal, tá nesse status, precisa disso, que dependa de eu cobrar alguma coisa do cliente, se puder me ajudar, vai ser muito bom, porque assim, eu não consegui ainda ver os clientes rodarem, sabe? Então isso está me preocupando, que já tem alguns que já está algum tempo, alguns meses, que já foi indicado, e aí às vezes é alguma coisa que dependa realmente do cliente, que é o que você estava falando no início, né, Emerson? De que ele precisa realmente se dedicar num tempo para poder estar subindo da forma que tem que ser mandado aí para vocês. Mas se vocês conseguirem nos ajudar a falar, isso está faltando assim, está faltando assado, para que a gente possa também dar um puxão de orelha aqui no caso, se for necessário. Sim. A gente,
A gente está fazendo hoje manualmente, tá? Inclusive a Isa falou que já está fechando mais um relatório para enviar para vocês, e a gente vai automatizar esse processo, tá? Então, quando a gente fizer uma cobrança no cliente, né, via esse sistema que a gente implantou agora, vocês vão receber essa notificação para ficar um processo mais automatizado, né? A gente não ter que mandar mensagem para um, mensagem para outro, mensagem para vocês. Então, vocês vão acompanhando aí também o andamento disso, né? A gente está automatizando, né? Isso. É isso. Oi, Flávia. Toda sexta-feira eu envio para o consultor e também para o cliente se está faltando algum formulário ou então a planilha, tá? Então eu peço Hoje para vai dar enviar. uma cobradinha. Isso. Eu enviei na semana passada, eu envio hoje também. Toda sexta-feira eu envio, tá? Se tiver algum cliente seu, aí eu entro em contato com você. No caso, você falou que manda para o cliente e para mais quem? Desculpa? E para o consultor, para você, no caso, eu enviaria para você. Ah, então tá. Então eu vou começar a receber isso, então. É isso que você disse. Isso. Se tiver faltando planilha ou então o formulário do cliente, eu já peço para você. Para dar uma Então tá. Ou cobradinha para até se ele. tiver isso já consolidado, que já tenha no estágio que tiver, só para eu poder saber o status de cada um, para que eu possa também ajudar aqui a cobrar, alguma coisa assim que precisar de vocês, né? Eu ajudo a cobrar também. A gente consegue mandar um relatório, mesmo que não esteja faltando, mas em que parte ele está aqui dentro? Ah, sim. Né? A gente vai mandar um relatório para vocês, tá? Desses que vocês nos indicaram, informando, porque às vezes não está faltando nada, mas ele está dentro de um processo aqui internamente. A gente vai fazer essa planilha e para informar vocês em que fase está e mais ou menos o tempo que tá demorando aí para integralizar, tá? Um processo que ele está dentro aqui para vocês começarem a acompanhar, tá? Isso é legal. E é interessante também isso que você falou agora, que assim, independente de ter a integração direta com os outros hubs e RPs aí, que tem alguma forma de fazer. Então, isso é importante para que a gente possa falar isso para o cliente, porque na hora que a gente fala aqui na ponta, aí acaba forçando meio que o Bling. Ok, mas tem uns que tem IDERES, tem uns que tem Tiny, enfim. Então, se tem como, então é legal que isso aqui na ponta a gente pode passar aqui para os sellers também. Tá. Tá bom. Tem uma pergunta lá no pessoal, chat do Felipe. Do Felipe? Felipe Rogelin Vaz. Aqui. Informa agência. Do acompanhamento do cliente junto à agência. Eu não entendi muito bem, mas acho que está relacionado com isso que a gente acabou de falar aí, né? Do acompanhamento, das planilhas, né? Para ele saber como está o andamento e a agência também, né? Acho que é mais ou menos isso. Quando toda a agência, a gente cria um código, né? Tem um código, né? Uma planilha, para a gente saber que veio daquela agência. Nós temos uma planilha geral com o nome da agência e do consultor. Quem é o cliente? O cliente, tudo certinho. Então, nós conseguimos dividir Então, toda agência a gente consegue identificar quem que é o consultor e quem que é o cliente, tá? Isso está tudo identificado internamente, de todos os clientes, tá? Então, a gente tem essa relação, tá? Quando vem um cliente, isso está bem especificado aqui. Não existe nenhum cliente que não tenha... Uma outra coisa que a gente pode fazer, tá, pessoal? É que, assim, a gente recebe muito clientes também que não vêm por vocês, né? Porque a gente também tem um trabalho de publicidade, de marketing, outros caminhos, né? Outros caminhos que a gente recebe também bastante clientes, né? E pode ser que algum cliente que a gente receba seja da tua região, tá? Então, a gente também pode fazer um caminho inverso aqui para enviar para vocês, falar assim, olha, esse cliente aqui é vizinho, tá no seu bairro aqui e tal, e ele tá dentro da Allstate, né? Eu não sei se talvez ele não esteja postando na sua agência, que é próxima. Então, esse é um trabalho que também a gente pode alinhar aqui internamente, tá? E se for interessante para vocês, a gente pode te passar essa relação e você visitá-los, né? E trazer ele para a gente. É uma parceria mesmo, né? Uma parceria que às vezes ele tem um conhecido de outra gente que é mais longe, já tem algum esquema tal, e eu não sei, né? Vocês podem fazer um trabalho também de trazer ele para vocês aí, né? Tá? Isso a gente tem aqui próximo da gente, né? Tem 3 agências próximas, e o nosso maior cliente, que é praticamente vizinho nosso aqui,
ele posta numa agência que é longe, que não é a nossa agência, né? Então, tem disso também, tá? Então, se o Felipe achar conveniente também a gente pegar, mapear, né, as regiões e aonde a gente tem os clientes, a gente também pode passar para vocês, e aí vocês puxam como suporte para vocês também. Eu acho que é legal, né? Tá? Emerson, é extremamente válido isso, tá? Essa possibilidade, porque assim, a gente vincula o bom atendimento de vocês ao bom atendimento das agências que usam o SGP, e a gente sabe como eles trabalham, a gente sabe do empenho para eles poderem tratar um cliente da melhor forma possível, então eu acho extremamente viável. Até pegando um gancho do que a Flávia falou, se for possível, ou se já existe isso, e você divulgar para a gente, um videozinho rápido, ou como mostra para exportar essas planilhas, para que eles consigam subir, por exemplo, nos ERPs que existem, porque também fica como arma para o pessoal divulgar o trabalho. Ah, então, caso você não tenha o Bling ainda, eu já tenho futuras integrações, mas você pode... Opa, ele cortou... Até que Cortou um horas ele pouquinho. cortou? Então, assim, ele serve até como arma para eles. Olha, não tem essa integração ainda, mas dá para trabalhar dessa forma. Então, é fácil, um vídeo é simplesinho, curtinho, mostrando passo a passo. Serve também, inclusive, para o pessoal orientar aí como proceder, tá? Eu acho que é bacana também esse tipo de trabalho, para a gente também não ficar vinculado só a Bling, só a Bluetooth, só a Tile, que estão vindo aí, essas integrações. Então, é assim, ó, em relação à integração, tem muitos RPs, que nem eu falei para vocês, né, que a gente não conhece. O RCJ veio o RP que a gente não conhece, ele falou que ele é muito grande lá no Nordeste, né, atende drogarias, farmácias e tal, né, e a gente não tem integração com ele. A gente mandou a nossa API, eles estão fazendo a integração, está funcionando. Qual que é uma maneira fácil de fazer? Você clicar em todos os pedidos e baixar uma planilha de Excel. O que é uma maneira mais fácil ainda para nós? Ele apontar, ó, o meu RP, ele sobe no Excel na seguinte ordem: nome do cliente, endereço, e aí o outro RP sobe assim, CPF, né? Ele vai mudando as colunas do Excel, né? O que a gente pode fazer de uma maneira rápida aqui? A gente configura o baixar do nosso sistema já nas colunas que ele precisa. É só ele alinhar lá com o RP e passar. Olha, eu preciso das informações nesse posicionamento das colunas, né? A gente formata, então, lá, baixar planilha para Omni, né? Para RJC, ele baixa, naquele sistema ele sobe. Então, é simples, não é complicado, dá para se trabalhar, tá? Bacana. Então, Vocês pessoal, entenderem, né? podem se usar isso. Ah, por exemplo, eu não sei se ele sobe já da forma adequada, mas se for só o reajuste de colunas, a gente pode passar isso para o Emerson e, pelo jeito, é mais simples dele fazer com que o arquivo seja exportado dessa forma, alterando só as colunas, de acordo com cada RP faz. Então, a gente também tem uma gama bem grande aí para trabalhar até que todas as integrações estejam funcionando, porque isso é um prazo longo, né? Tem uma, depois vem outra, então dá para fazer dessa forma também, o que daí não limita só a gente, a Bling, Plug, Tiny, esse tipo de coisa. A gente consegue fazer com todo mundo, basicamente. Sim, sim. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui em relação ao comissionamento, né? Como que funciona o nosso sistema, pessoal? Em relação ao comissionamento, é importante a gente passar isso para vocês. Todas as regras dos canais, as regras que a gente tem aqui, tá? Então, a gente não muda as regras dos canais. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Magalu, cada pedido, ele cobra R$3 por pedido, né? Então, a gente tem que cobrar R$3 por pedido, porque é a regra do Magalu lá. O Mercado Livre cobra R$5 pedidos abaixo de 79. A gente tem que cobrar os R$5 por causa... A gente não tem uma regra especial em relação a isso, tá? Então, o que o nosso sistema faz, tá? Todas essas regras, ele faz automaticamente. A gente já automatizou para eles. Então, quando ele passa um preço de R$50, tá? Eu quero receber R$50 de um produto, né? Sei lá, esse mouse aqui. Eu vendo esse mouse e eu preciso receber R$50. Que preço a gente vai vender lá na Amazon? A gente vai vender a 60, que é os 20%, né? Que a gente, na média, cobra aí. Então, vai vender a 60. Que preço vai vender no Mercado Livre? 65, o sistema já soma automaticamente. Então, todas as regrinhas ele faz automática, tá? Para facilitar o trabalho deles, senão eles iriam ter que passar um preço de para um canal, preço para outro, e, né? Para ele ia colocar todas essas regras. Então, a gente facilitou esse processo. Ele passa um valor só e todas as regras o nosso sistema faz automaticamente, tá? Se algum canal tiver um comissionamento um pouco maior,
ele vai somar esse comissionamento um pouquinho maior no valor do item, mas ele vai receber aquele valor lá, entendeu? Então, o sistema faz toda essa regra, tá? Foi uma AGF que perguntou em relação a essa parte de valores, tá? Então, é isso, tá? Se algum outro marketplace mudar alguma regrinha lá, cobrar alguma taxinha, a gente vai ajustar e ele vai somar. Valor de frete sempre vai estar embutido no valor do produto, então ele não precisa se preocupar, que é a etiqueta do correio que a gente gera, né? Então não tem problema, tá? Existem exceções, às vezes o pessoal fala, mas existem exceções. Teve um pedido que chegou ontem, 53 plafons, né? Plafons, né? 53. Se a gente for mandar pelo correio, vai ter que ser quantos pacotes, Amanda? Vai ter que ser, sei lá, 15 pacotes. Sei lá, 10 pacotes, 15 pacotes. E aí, nesse caso em específico, é mais viável a gente mandar por uma transportadora, né? É uma exceção aí a regra, tá? Então, existem exceções. Tem cliente que entra aí e fala assim, eu tenho 100 produtos, mas tenho 2 produtos que eu não vendo lá na Shopee, porque o volume é maior. Fala, não, você pode acrescentar esses 2 também, porque esses 2 que é maior, né? É uma mesa, um armário, né? Que o correio não leva, a gente aciona uma transportadora. Não tem problema, tá? Então, existem essas exceções que, assim, ajuda também o cliente a vender um produto que o volume seja maior e não atenda aí nesse caso, tá? Então, não inviabiliza, a gente consegue fazer isso, tá? Pessoal, só para a gente o prazo aqui, qual o prazo que você pode... Vamos lá. Só Emerson. Tudo que entra no nicho dos Correios, tá? O Emerson prioriza os Correios. Mas existem coisas, justamente, que estão fora da nossa área de atuação. Então, para ele não deixar de atender os clientes, ele acaba acionando transportadoras para esse tipo de envio. Mas tudo que faz parte do ramo de atuação dos Correios, né, de nicho, e que realmente é o que a gente consegue trazer de benefício de preço, que a gente consegue trazer de benefício de confiabilidade, é priorizado os Correios, tá? Sim, sim. A gente tem um cliente aqui que foi até interessante, ele é a Consigás, né? Ele fabrica botijão de gás, né? Vazio, né? E a gente quando a gente pegou, falou assim, nossa, será que, né? Vai pelo correio, não vai, né? Será que vai ser transportadora? A gente deu uma estudada e tal. E hoje enviam tudo pelo correio, ele põe na caixinha de papelão e os botijões vai todos pelo correio, né? Então, funciona, né? Até às vezes a gente já, será que vai levar, né? Porque é pesado, né? Meio estranho, né? E tá indo tudo pelo correio, né? Tá indo tudo pelo correio. Tá? Ó, qual o prazo que podemos informar para o cliente para ficar tudo pronto e rodando depois de ter cadastrado? Olha, a gente tenta estipular 30 dias, tá? Mas isso está diretamente proporcional ao tipo, né? A qualidade dos anúncios que vem dele e a quantidade dos anúncios, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Esse cliente aí que tinha ele tinha um item, tá? E ele vendeu 300 pedidos no mês que ele entrou, tá? Quando ele mandou esse item, a foto dele estava ruim, o título estava ruim e tal. O que a gente fez aqui? Quando é um item, a gente tem estúdio profissional de foto aqui, a gente cria código de barras, a gente tem pesquisador de palavras-chave, tá? Então, o que a gente fez nesse um item desse cliente? A gente fez todo o trabalho para ele, tá? Então, a gente pegou a imagem, melhoramos, colocando um azeite de 5 litros, né, que ele importa. A gente fez lá, colocou lá os raminhos da oliveira na foto, melhorou, deixou ela bonita, colocou um selo lá, qualidade prêmio, duplicamos aquele anúncio dele em 10 anúncios, azeite prêmio, azeite air service, azeite sabor inconfundível, criamos 10, né? Então, a gente faz esse trabalho internamente aqui, entendeu? E só que isso demora um pouquinho. Um produto é rápido, né? 20, 30, 50, 100 mil produtos é demorado, entendeu? Então não dá, por isso que às vezes a gente precisa falar para ele, aponta aí qual o item que vende, porque esse item a gente vai fazer um trabalho. Então assim, não é só pegar o que ele mandou e integralizar, tá? Porque o resultado está diretamente proporcional à qualidade do anúncio, tá? Então às vezes demora um pouquinho para integrar, mas depois que integrar, ele vai com uma qualidade excelente, tá? Então, é muito relativo isso. A gente fala 30 dias, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, tá? Isso também depende do retorno dele, do apoio que a gente tem. Mas a média é 30 dias, tá? Para vocês entenderem, né? Ó, o preço do serviço. Vamos lá, vamos entrar nessa parte aí, tá?
A gente cobra só comissionamento, a gente não cobra mensalidade, não cobra taxa de adesão, não cobra setup, porque assim também, né, pessoal? O pessoal, se a gente cobrasse uma mensalidade, aí ele vai falar assim, puxa vida, já paguei a primeira mensalidade e não tive resultado. Puxa vida, já paguei a segunda mensalidade e nada, né? Não tive nenhum pedido, né? Ele acaba abandonando, né? E ele tá certo, né? Não tem, porque é um processinho médio e longo prazo mesmo, né? Então a gente já não cobra mensalidade, quer dizer, ele já está dentro, a gente está fazendo todo o trabalho sem custo nenhum, zero, não está tendo custo nenhum, tá? Então, assim, é só ele ter um pouquinho de paciência mesmo, que vai ter resultado, né? Não tem custo para ele. Qual que é a nossa cobrança? A gente faz todo esse trabalho, esse trabalhão que a gente fez, por exemplo, desse cliente aí, ó, tiramos, melhoramos as fotos, criamos, duplicamos anúncios. Código de base, tem gente, a Shopee aceita sem código de base, os outros canais não aceitam. A gente presta esse serviço, cria os códigos de base sem custo nenhum, tá? Aquele cliente que veio 10 mil códigos, a gente criou 10 mil códigos de base, não cobramos nada dele, zero, tá? Então a gente faz isso, né? E a gente faz todo esse trabalho, tá fazendo, integra, coloca lá, tem uma curadoria, aparece. Quando que a gente vai ganhar? Quando tiver a venda só, a gente só tem comissão, tá? Só tem comissão. Qual que é a nossa comissão? A nossa comissão é variável, ela vai de 1 a 10% aí. Por quê? Ela depende do canal, da campanha, da ação, do posicionamento do anúncio, do ticket médio. Tem um cliente que chegou aqui, acho que foi indicação, não sei se do SGP, aquele cheirinho de carro, não sei se... Ele vendeu mais de 1 milhão daquele cheirinho de carro, né, que você pendura lá no vidrinho lá, para-brisa lá do carro, né, aquela arvorezinha lá que é árabe lá, né, aquele cheirinho de carro lá, né? Ele vendeu mais de 1 milhão daquilo lá, mas é R$1, pessoal, é R$1. Não tem como a gente fazer um trabalho com um produto de R$1 e cobrar 5%, não dá, a gente não sobrevive, entendeu? Então, nesse caso, o comissionamento é um pouquinho maior, não tem jeito. Tem produto aqui que a gente vende que é R$10 mil, entendeu? Nesse caso, dá para cobrar 1%, então depende, tá? Depende do ticket médio do produto, do posicionamento, da ação. Mas qual que é a nossa principal filosofia? É vender, independente se seja 1% ou 5%, tá? É melhor vender com 1% de comissão do que não vender, tá? A gente não tem mensalidade aqui. Então, se não tiver vendendo em um canal e a gente precisar baixar nossa comissão para 1%, a gente faz isso aqui, tá? Então, assim, não é motivo a nossa taxa para ele que não trabalha aqui dentro da nossa plataforma. Agora também, 1% de todo mundo em todos os canais, a gente não sobrevive. Então, por isso que ela é variável, tá? Pode ser que tenha um cliente de vocês que a gente está vendendo na Shopee com 1% de comissão, 21%, que o Shopee está cobrando 20%, a gente com 21%, não tem problema, tá? Mas lá nas Americanas, que da Americanas é 15% que eles cobram de nós, a gente está com 20%, a gente está ganhando 5%. Não tem problema, a gente vai equilibrando isso dependendo do resultado, tá? A gente é muito flexível em relação a isso. Não sei se respondi aí a pergunta aí da GF. Esse é o preço do nosso serviço, entendeu? Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que é importante ressaltar, então, né, justamente a força dessa nossa parceria. A Allstate é uma empresa que se preocupa realmente e genuinamente com vendas, porque como ele mesmo disse, né, se eles não venderem, eles não têm como pagar as contas no final do mês. Então, assim, o interesse dele é que os clientes vendam. Existem curvas para que isso ocorra, existe o empenho do próprio cliente, existe esses processos que estão sendo ajustados dentro da própria Allstate, e isso é um processo, tá, pessoal? Todo mundo passa por isso quando começa a vender alguma coisa no e-commerce, não tem muito para onde a gente correr. Alguns pontos que eu queria levantar é justamente esse interesse da Allstate em realmente entender o que a gente está precisando, reavaliar os processos internos e ver que sempre existem melhorias a serem feitas, então isso é muito bacana como parte da empresa, bem como essa excelência que eles buscam pelos anúncios. Então não é um anúncio colocado de qualquer jeito, é um anúncio que tem um padrão de qualidade muito mais elevado e, consequentemente, isso capacita o próprio seller para que ele venda assim em todos os marketplaces. Se o cara for esperto, ele ganhou uma consultoria de graça nessa brincadeira aí, entendendo como ele consegue fazer uma postagem dos objetos. Por quê? Porque com os objetos vendendo com anúncios de qualidade, o objeto vai vender com uma forma melhor, vai ter uma margem melhor e, consequentemente, todo mundo ganha. Então, pessoal, a gente tem que continuar insistindo, investindo. Não é só trazer um cliente e esperar o negócio funcionar, não.
vamos começar a trazer volume para o state, e caso alguém não receba essa planilha que eles estavam falando, já entra em contato direto com eles. Os consultores, por exemplo, eles falaram, então agora sexta-feira, todos os consultores vão ter que receber junto a planilha em relação aos seus clientes. Caso alguém já não receba, já levanta a mão, porque às vezes pode ter alguma coisinha errada, um dado digitado errado, alguma coisa, eu tenho certeza que eles já vão prontamente resolver o problema. Então, a gente trouxe eles justamente para vocês entenderem tudo que está ocorrendo, todas essas melhorias, entender tudo que eles estão fazendo para que os produtos sejam agregados cada vez mais valor, a política de ads que mudou para que eles consigam fazer o investimento em ads, em apostas, e eles estão muito sempre abertos a esse tipo de negociação, a esse tipo de contato com o cliente. Então, a gente fica aqui ratificando a nossa parceria e mostrando que realmente vale a pena a gente investir, correr atrás e trazer cada vez mais clientes, porque também, a hora que essa curva começar a rodar, essa roda começa a girar e contínua, então o negócio vai fluir de forma muito mais suave, né? Então, eu acho que basicamente era isso. Para eu não me alongar muito, a gente vai fazer uma reuniãozinha de meia hora. Ela já passou uma hora e isso é extremamente positivo, tá, pessoal? A gente está engajado aqui justamente para tentar trazer isso para vocês. Então, eu vou deixar o Emerson fazer as considerações finais, mas da minha parte é isso. A gente está à disposição, eu garanto que eles também estão. Qualquer coisa, eu, a Adri aqui também estamos à disposição para vocês, tá bom? Tá bom, acho que é isso. Obrigado, a gente está à disposição, tá? Que eu falei para vocês, a gente está sempre assim, aberto aqui a sugestões, a melhorias, né? Isso é uma coisa constante que sempre vai acontecer. E assim, a gente está assim, o acesso a nós é muito fácil, tá? Muito rápido, e a gente deixa esse acesso aberto. Qualquer problema, né? É claro que problemas vai acontecer, clientes são diferentes, cada um tem a sua personalidade, né? Tem alguns clientes aqui que entrou aqui, nos solicitaram certidão negativa da empresa, né? Então, são aqueles mais criteriosos, né? Aquela parte assim, mas ao state paga certinho, né? Tem essa dúvida, né? Então, são clientes são diferentes mesmo, cada um pega em algum ponto, né? Mas a gente tá aberto aqui para, né? E até hoje, assim, nenhum desses pontos impediu que ele trabalhasse, né? Aqui na nossa plataforma, né? Então, assim, a gente deixa assim, esse canal aberto, não tem problema, todas as solicitações a gente tenta atender da melhor forma possível, né? E a gente vê, a gente tem um histórico, né? A gente não começou agora, né? Tanto com a plataforma e com o marketplace, a gente não começou agora e a gente vê que esses clientes que estão com a gente há uma longa data aí, estão contentes, cresceram, tem clientes aí que começou em casa, hoje já estão em salões, já tem uma empresa estruturada, com funcionários, né? E isso foi através da gente aqui, né? É claro que vocês não precisam indicar apenas clientes grandes, clientes que já vendem muito, aquele pequenininho que você vê que tem um potencial, a gente está aberto também, né? A gente não está selecionando apenas aqueles que têm volume, a gente pede, que a gente sempre fala para as meninas, né? É uma pena que às vezes tem cliente que chega aqui, a gente faz todo o trabalho, faz tudo, né? Faz todo esse trabalho, essa base e tal, e quando começa a vender, a gente vê assim que ele não deu o devido valor, vamos dizer assim, né? Postam atrasados, não falam em estoque, tem que ficar cancelando o pedido, né? E assim, a gente vê que é uma oportunidade que ele acaba deixando de ter mesmo, né? A gente tem vários exemplos aqui de clientes que começou a vender muito bem, e a gente fez um trabalho. Teve um cliente aqui interessante, ele mandou um anúncio, bolsa para viagem, né? A gente fez toda a pesquisa e tal, e aquela bolsa dele, o ideal era bolsa para academia, né? E a gente mudou o título, fez um trabalho de ads e tal, e vendeu muito bem durante alguns meses. Infelizmente, os meses atrás aí, ele começou a atrasar produto, a gente não consegue comunicação, né? Infelizmente, tivemos que pausar, né, os produtos dele. Então, isso acontece também, né? Então, assim, às vezes não é do nosso lado, a gente tenta, a gente fica até com dó, com pena, né, de quando acontece isso, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, assim.
E a gente vê, não sei se ele direcionou para outro lado, mas assim, mesmo aquele pequeno que você vê que está disposto, que vai para cima, porque é assim, né, pessoal? Às vezes a gente vê assim que tem clientes que tem pouco poder aquisitivo mesmo para ter estoque, né? Mas quando vende, ele corre, ele vai, ele se vira, ele pega no estoque, ele dá um jeito, ele corre, ele consegue postar no outro dia e vai, né? Então, esse cliente tem um potencial enorme aqui dentro para crescer, né? Porque tem muitas oportunidades, né? Então, assim, não é só aquele grande, não. É questão de vocês sentirem, ver a disponibilidade dele, né? Se ele realmente quer, né, avançar nisso, quer crescer, ele tem uma grande oportunidade, né? Aqui dentro da nossa plataforma. Tá bom? Mas não quero o telefone da Isa, vai passar. Vou colocar aqui. Vou colocar o WhatsApp da Isa aqui, tá? Ok. 779-7482. Okay. Vou colocar o WhatsApp, viram aqui no chat. É o 99779-7482. Isso. Eu coloquei o WhatsApp da Isa aí, que é a primeira entrada aqui, tá? Então tá? Então vocês entenderem, tá? Que a gente não tá buscando só cliente grande, não. A gente quer cliente que esteja disponível e esteja apto e queira crescer também, né? Tá? Isso daí também, né? A gente não tá selecionando só isso, não, tá? Então a gente tem exemplos aqui dentro de clientes que eram pequenos, que trabalhavam em casa e hoje estão muito bem aí, né? Em pouco tempo, tá? A gente fala 1 ano, acredito que é um pouco tempo, né? Para uma pessoa sair de fabricar algumas coisinhas em casa e tá faturando aí 200 mil, né? 250 num salãozinho, né? 1 ano, acho que é um pouco tempo, né? Com certeza. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Pessoal, acho que é isso, então. É uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Excelentes vendas para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo. Bom dia, Tchau. vocês. Pessoal. Bom dia.